Começamos o 15º episódio do quadro Encher na Carteira no Exterior, um quadro onde eu te ensino, na prática, como que você investe, monta uma carteira de investimentos global, aportando R$ 500 por mês, convertido em dólar, ao vivo na nossa carteira há mais de um ano. A gente investe todos os meses aqui para você entender toda a dinâmica do mercado. A gente começa mostrando os resultados nossos do mês, o que vamos fazer no aporte deste mês específico, por que vamos fazer isso e ao final a gente pega o nosso celular e aportamos ao vivo para você entender realmente como as coisas funcionam, nada de teoria, nada de deveria ter acontecido isso, com a pele em jogo para você realmente sentir como tudo funciona. E neste mês eu vou discutir com você se vale a pena nós focarmos nossa carteira em ativos que pagam altos dividendos. No Brasil é muito mais fácil achar empresas que pagam 10, 11, 12% de dividendos ao ano. Nós temos fundos imobiliários que pagam mensalmente isento de imposto. Porém, no exterior, os dividendos são um pouco menores. 1%, 2%, 3%, 4%, 5% ao ano já é considerado uma taxa de dividendo bem elevada, um dividend yield elevado. A pergunta é, vale a pena nós buscarmos empresas dando uma prioridade para o dividendo elevado, não apenas o dividendo em si, porque se você só buscar dividendo, você inevitavelmente vai se dar muito mal. E a gente vai pegar algumas empresas que nós temos, legal? Que são no mesmo segmento de outras, no caso os REITs, no mercado imobiliário, que são os que mais pagam dividendos, e vamos comparar, na prática, realmente, uma empresa grande que paga poucos dividendos contra uma empresa um pouco menor, ou até maior mesmo, que paga dividendos elevados, e ver o que elas têm em comum de diferente, qual é o grau de risco de cada uma delas. E é importante você notar que, quando você está buscando dividendo, isso não é errado, você tem que saber fazer um filtro do que você olhar e do que você evitar. E eu vou te ensinar isso hoje aqui na prática. Então, sem mais delongas, vamos lá. Comecemos com nossos resultados do mês, depois a gente vai partir para os ativos dos nossos investimentos. Vamos lá. Então comecemos do começo, nossos resultados da nossa carteira. Nossa carteira está aqui em amarelo contra o Ibovespa, a Bolsa Brasileira em vermelho. Vocês repararem o seguinte, estamos há mais de um ano investindo há 15 meses, nossa carteira começou perdendo para o Ibovespa, depois ela passou a ficar muito no lucro, chegando a bater um resultado positivo de 13% até o começo de 2022, depois a gente ficou atrás do Ibovespa por um tempo e agora voltou. Reparem o seguinte, tem uma correlação razoavelmente contrária, o Ibovespa contra a nossa carteira, muito em conta da nossa carteira ser cotada em dólar. Vamos olhar aqui nossa distribuição de risco-retorno. Temos uma concentração de riscos muito similares, com um ou outro ativo destoando, por exemplo, temos o Netflix, temos o Google, mas a maior parte do nosso capital aqui em roxo está em ETFs, que são blocos de ações. Nosso melhor resultado está na Costco, uma empresa do varejo com 20% de ganho, seguido pelo Prologis, PLD, um REIT industrial. Nosso pior prejuízo está... O Google, na verdade, não está com 95%, porque simplesmente faltou corrigir aqui que ele fez uma fragmentação de 1 para 20, ou seja, quem tinha uma ação passa a ter 20 e o preço dela caiu 20 vezes, o Status Invest não corrigiu ainda, tá bom? Mas isso aqui está correto, o Facebook, a atual meta, com uma queda de 40%, a ETF de games com 30% e depois uma segunda ETF de games, o Hero com 24% e o VEL, a ETF que investe no mundo exceto Estados Unidos, com uma queda de 20% em meio a uma possível crise e recessão global. Quando a gente pega e olha nossos resultados do mês da nossa carteira, é importante notar o seguinte, tá? Em termos de estratégia, a gente tem que sempre definir antes o quanto eu quero no Brasil e o quanto eu quero no exterior. A gente começou investindo só no Brasil, no nosso quadro Encher na Carteira no Brasil, que deve estar aparecendo ali em cima para você se inscrever, conhecer. E a gente está hoje com um equilíbrio perfeito, 30% no exterior e 70% no Brasil. O que deveria acontecer numa situação como essa? Eu manter esta proporção, um mês aportar no Brasil, outro mês aportar no exterior e manter os 70-30. Porém, como esse é um quadro didático, vou aportar todos os meses no Brasil e no exterior, esse balanceamento vai acontecer. Eu mostro tudo aqui para você, porque é importante que você entenda que você tem que definir o quanto você quer no exterior, quanto você quer no Brasil, e aí você vê onde que você aporta, onde está para trás. No caso, eu queria 30%, estou com 29%, então o aporte nesse caso é no exterior. Chegamos já a R$ 22 mil investidos. Quando a gente olha o nosso comparativo do mês, olha que curioso. O Ibovespa, ele ficou quase no zero em reais, ou seja, a pontuação dele de um mês contra o outro quase não mexeu, mas ele em dólar caiu 7%, muito em conta do dólar ter dado uma valorizada no último mês. O que fez com que a nossa carteira, em julho, tá, em dólares, subisse 5%. Se fosse converter em reais, teria subido bem mais. O S&P subiu 8%. No acumulado geral, tá? Dentro do acumulado geral, nossa carteira, aqui ó,
ainda está em prejuízo com 9%, o Ibovespa uma queda de 17% desde a data do início da nossa carteira, o Ibovespa em dólar um prejuízo de 20% e o S&P uma queda de 13,5%. Tem a nossa regra de rebalanceamento, que é o quê? O quanto eu quero ter em cada coisa. Eu quero ter 20% da carteira ETF de estoques, 20 em ETF de REITs, 30 em estoques, 30 em REITs. Estamos defasados em ETF de REITs e REITs, e é por isso que vamos aportar exatamente em ETF de REITs e REITs. Então vamos lá. Quais são os ativos que eu estou de olho para investir este mês focado em dividendos mais elevados? Nós vamos investir nos REITs, como acabamos de ver, está defasado. O REIT nada mais são do que os primos dos fundos imobiliários no exterior. Por que não são fundos imobiliários? Porque são empresas, tá, que podem tomar dívida, que o resultado delas tem que analisar o acompanhamento do fluxo de caixa, não o lucro líquido. Tudo isso a gente tem explicado nos detalhes na nossa aula. A gente começou a investir em REITs, tá? Por isso que é importante estar inscrito no nosso canal e você acompanhar essas aulas desde o início. É uma aula feita em cadeia para você aprender cada vez mais. Se você não viu essa aula, não tem nenhum problema, você vai entender tudo que eu vou explicar aqui para você agora. Quando a gente fala em REITs de dividendos elevados, eu selecionei aqui, em algumas das abas, 2 REITs para compararmos. O Prologis, que nós já somos sócios, já temos uma cota dele, e o Steg Industrial. Os 2 REITs do segmento industrial. Um paga um dividendo menor, que é o Prologis, e o Steg que paga um dividendo mais elevado. Nós já temos os 2 REITs em carteira, tá bom? Essa comparação aqui é para você entender o contraste que tem de um em relação ao outro, e depois eu vou mostrar os REITs que nós vamos investir novos. Mas reparem o seguinte, já de cara, o Prologis vale 93 bilhões, enquanto o Steg vale 5,6. Isso acaba sendo um pouco comum em REITs que pagam dividendos mais elevados, eles serem menores, porque é muito mais fácil uma coisa menor crescer do que outra, tá? Vamos lá agora ver uma comparação. O rendimento histórico do Prologis, 7% ao ano, crescimento de 452% em 24 anos. Enquanto o Steg tem um retorno histórico um pouco maior e um crescimento muito mais expressivo, tá? O que é normal você estocar, uma vez que coisas menores são mais fáceis de dobrar de tamanho. Uma coisa que vale 100 milhões e para 200 é muito mais fácil uma coisa que vale 1 bilhão e para 2 bilhões. Mas para reparar também, a volatilidade deles teria ser um pouco menor. O Prologis desvalorizou 23% em 6 meses e o Steg desvalorizou 34%. Agora, quando você pega para analisar os números deles, tá? Vamos pegar aqui o Prologis, muito mais antigo, tem desde 97 os dados históricos dele aqui. Vamos dar uma analisada só no último trimestre, tá? Perdão, nos últimos 12 meses reportados. A receita dele, do Prologis, é quase 5 bilhões e o patrimônio 34. Enquanto o Steg, olha, 10 vezes menor e uma receita quase 10 vezes menor também. O lucro operacional do Prologis, quase 6 bilhões de dólares. O do Steg, 539 milhões. E aí você parte para analisar, por exemplo, a dívida, tá? A dívida líquida pelo lucro operacional. Extremamente baixa para o Prologis, é um dos REITs de dívida mais baixa que temos também. O resultado financeiro, que é quanto de juros de dívida eles pagam. Eles pagam 262 milhões, mas tem um resultado operacional de quase 6 bilhões. É muito pouco, é 4% do lucro operacional dele vai para pagar as dívidas. Enquanto o Steg, ele tem um resultado financeiro de menos 65 milhões, mas isso come mais do que 10% do lucro operacional dele. Até 20% é saudável, tá? Mas a dívida dele é 4,3 anos. Porém, se formos analisar aqui, ó, apesar de não ser um dividend yield tão elevado, 3,5, 4,6, 4,5 pagando nos últimos anos, o PLD tem um dividend yield muito mais baixo, 1,7, 1,5. As pessoas falam assim, ele paga um dividendo muito baixo. Porém, o que tem que se atentar são alguns pontos chaves, tá? Repare comigo o seguinte, voltei para o Steg, que é o menorzinho. Aqui são os dividendos nominalmente pagos. Então, por exemplo, em 2011 ele pagou 10 milhões de reais de dividendos. Em 2019 ele pagou 190 e em 2022, pegando os últimos 12 meses para trás, ele pagou 252. Reparem que ele está pagando cada vez mais. Isso aqui é o fluxo de caixa pago por ação. Ele também está aumentando. E aqui tem uma lição muito importante. Você buscar REITs e investimentos que, o quanto eles pagam de dividendos ao longo dos anos, isso vai aumentando, mesmo que a rentabilidade dele não seja tão elevada, o valor que você pagou vai sempre ser a sua âncora. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Imagina que você comprou esse REIT a 100 dólares e ele pagava, por exemplo, $1 de dividendo por ano. É 1%, certo? Isso é muito ruim. Mas conforme passam-se os anos, e ele, vou exagerar aqui,
tem a valorização de 5 vezes e passa a valer 500 dólares a cota, está te pagando 5 dólares por ano, você está recebendo, na verdade, o mesmo 1%. Porém, você pagou 100 e está recebendo 5. No seu yield on cost, que é o dividendo no seu custo, você está recebendo 5%, não 1. E a sua cota valorizou muito. Você entendeu que você ganhou nas duas pontas? Apesar do dividend yield mostrar para você que talvez não valha tanto a pena, você analisar essa estratégia tem total sentido. Além do fato que, muitas vezes, um REIT ou uma ação pode cair a cota dele, cair o preço dela, por estar pagando $1 de dividendo, a cota a R$100, beleza? Então você está pagando 100 dólares, está recebendo 1% ao ano. Aí o mercado já precifica que os locatários estão saindo, ou a empresa está indo mal, ou tomou uma dívida, ou o setor vai colapsar, e derruba a cota, vou exagerar aqui, para 10 dólares. E você ainda recebeu esse $1 no passado, porque o dividend yield é calculado no passado. Então você olha só, ele está pagando um dividendo maior, está valendo 10 dólares e pagou 1. Então está recebendo agora 10%. Porém, isso não é verídico, porque o próximo ano você não vai receber aquele dividendo. Então você está analisando o passado e está olhando um dividend yield, que é o percentual que você recebe em cima do preço da cota hoje. Só qual que é o problema? O preço da cota hoje está precificando o mercado no futuro. E o dividend yield, ele vem de dados do passado. Então essa incongruência tende a matar muito a sua análise de resultados. Tanto que se formos olhar aqui no próprio Stag, eu vou pegar o Prologis, que fica mais fácil de você enxergar, né? Analisando aqui o preço histórico dele, em 2014 ele valia 37 dólares. Hoje ele está valendo 126. Então, mesmo com o dividendo baixo, você multiplicou o capital quase por 3 nesse espaço de tempo. Enquanto o Stag também deu uma boa multiplicação. Vou pegar o preço histórico dele, aqui ó. Quem investiu lá perto do IPO a 9 dólares, hoje ele está a 31, multiplicou por 3 o capital no espaço de tempo de 10 anos. Então, muito cuidado com uma análise fria e seca quanto a isso, tá? Se for pegar aqui e fazer os cruzamentos, que eu gosto de fazer para ver a solidez dos resultados, tá? A gente esconder aqui, colocar equity, a parte patrimonial do Prologis contra a receita. Reparem o seguinte, a receita sobe conforme aumenta o patrimônio, ou seja, os imóveis que ele está comprando estão receitando de uma maneira linear. Se eu pegar a receita contra o lucro operacional, quanto mais juntos, isso aqui melhor. Mostra que a empresa tem controle do lucro da operação. O operacional contra o fluxo de caixa. Eu não gosto muito que tem uma abertura muito grande, mas nesse caso aqui os dois estão andando juntos. E o EBITDA contra a dívida, se ele toma dívida conforme ele vai lucrando cada vez mais, isso tende a tornar uma dívida coerente, como nós vimos de fato aqui. Mesma coisa no Stag, apesar dele ser mais novinho. O patrimônio contra a receita, super coerente, super justos. A receita contra o lucro operacional também andando muito bem. O operacional contra o fluxo de caixa também bem interessante. Até se pegar a receita contra o operacional, você vê que ele é mais junto ainda. E se for pegar o EBITDA contra a dívida, você vê que a dívida vai andando de maneira linear. Então, apesar de ser um REIT menor, pagar um dividendo mais alto e ter algum grau de risco mais elevado, esse camaradinha é um camaradinho interessante. Tanto que nós temos os dois na carteira. E nós vamos incluir 2 REITs novos na nossa carteira. E agora eu vou mostrar para vocês a comparação, para vocês entenderem também, um pouco mais rápido agora, a diferença. Vamos pegar aqui o WELL, que é um REIT de saúde, legal, e o MPW, um REIT que nós não temos, que paga um dividendo mais elevado. Reparem o seguinte, o WELL, 37 bilhões, o WELL Tower, enquanto o MPW, que é Medical Property Trust, vale 10 bilhões, ele vale 1/3. Vamos olhar aqui o retorno histórico. O MPW, olha, 2% ao ano de retorno histórico desde a fundação dele, o que já mostra um grau de risco um pouco mais elevado, ele é muito mais volátil. Ele tem, desde 2012, vou pegar todos os tempos, toda a existência dele aqui, né? 2005 até agora, valendo 11 dólares, está valendo 16, entendeu? Então, reparem o seguinte, ele tem um grau de risco muito maior. Se formos pegar aqui o WELL, que também vai analisar todo o tempo dele, o retorno histórico, deu um retorno bem mais interessante, multiplicando por 1000%. Mas olhem que legal, no começo o WELL, aqui ó, reparem aqui em cima, olha o dividend yield dele, bem elevado, 10, 7, 8, 14, agora sim que está menor em 2, 2,5, 4. Mas reparem o seguinte, o dividendo pago vem subindo, aqui ó, essa linha, estão vendo? O dividendo pago ele vem subindo, ou seja, quem comprou a cota lá atrás, a 11 dólares, e está hoje 82, multiplicou por 8 quase, multiplicou por 7 o patrimônio, está recebendo cada vez mais e mais dividendos. Porque aqui, ó, o lucro dele por cota, o lucro dele por ação. Então, não é porque ele está pagando um dividendo mais baixo que ele, necessariamente ele é ruim. Agora, se a gente for pegar o MPW, que é um REIT muito redondinho também, ainda mais na parte qualitativa dele, ainda está numa fase, aqui ó, em cima, de pagar dividendos elevados. 5,3, 4,7, 5%.
A dívida dele, esse ano ele deu uma boa amenizada de 8 anos para 5,4, não porque a dívida em si abaixou, que 11 bilhões para 10 de dívida, por causa do operacional dele, que subiu de 1,3 para 1,8. Mas se você reparar, é um REIT em pleno crescimento também. Ele tinha uma receita de 100 milhões de dólares em 2010, está faturando agora 1,6 bilhões. Tinha um operacional de 63, está com 1,8. O fluxo de caixa operacional dele, que era de 51 milhões, está em quase 1 bilhão, distribuindo 70%, 80% do resultado dele ainda, com espaço para crescer. Vamos analisar aqui dentro dos números dele, patrimônio contra receita, bem juntinho também, receita contra operacional, também andando na mesma direção, operacional contra o fluxo de caixa dele, legal até pegar o fluxo de caixa contra a receita, que anda bem mais justo, que mostra um controle muito bom, e se for pegar o operacional dele contra a dívida, repara que anda com coerência. Um outro setor, para mim, um dos melhores REITs que existem, ainda mais no setor de retail, de varejo, né? Um REIT que vale 42 bilhões de dólares, e esse é um REIT grande que tem na nossa carteira, que ele não paga um dividendo baixo, tá? O que mostra que não é só o REIT pequeno que paga dividendos elevados. Mas um outro que a gente vai fazer uma comparação com ele é o Triple N, o National Retail Properties, que vale 8 bilhões, ele vale um pouco menos, também é um REIT bem redondo, bem volátil, se for pegar até o histórico dele desde todo o tempo. Mas vamos lá, desde 84 tem dados dele aqui, retorno histórico 4% ao ano, ou seja, é um retorno não tão expressivo, muito da queda veio recentemente também. Se for pegar desde os dados dele lá, ele é um REIT que tem uma dívida bem controlada, apesar dos juros de dívida que ele paga não é tão baixo, mas ele distribui de maneira consistentemente crescente. Vamos direto aqui para os resultados dos cruzamentos. O patrimônio dele bem crescente, de 2016 até agora está meio estagnado, mas em termos de receita, a receita vem subindo, o que é interessante, o que mostra que está usando um bom uso dos imóveis. E um setor de saúde que me interessa muito no exterior. Contra operacional bem juntinho, isso é bem interessante. O fluxo de caixa operacional também bem justo, e o EBITDA contra a dívida, tá? Então tá tomando de maneira coerente. E pessoal, se vocês gostaram desses REITs aqui, sempre abram o Investor Relations, tá? Que eu não vou gastar muito tempo aqui, mas aqui que é o site que de fato explica o que cada REIT faz. Leiam a apresentação, vejam mais dados deles. A ideia aqui é ser um pouco mais didático e um pouco mais expedito, beleza? Então, abrindo aqui no nosso Excel, legal, nós vamos comprar esses dois REITs novos. Aqui, vamos lá para o nosso Excel. Tá vendo aqui, né? A gente vai adicionar MPW e o Triple N na carteira, beleza? A gente também vai comprar PSA e STAG. Por que vamos comprar PSA e STAG? Porque está precisando comprar esses dois REITs, eles estão faltando um valor razoável para a carteira, beleza? E são setores diferentes. A gente vai pegar um storage, um industrial, um realty, um retail, dois que nós já temos e dois novos setores diferentes. E como estava precisando de ETF de REITs também, sem muito segredo, vamos pegar a ETF VNQI. O que é o VNQI? É a ETF que investe nos REITs do mundo, exceto os Estados Unidos, que está em maior queda e estão precisando comprar. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso aporte do mês. Vamos lá então, comecemos pelos REITs novos, NNN, Triple Net Leasing. Vamos buscar, vamos lá. Aportaremos nele 25 dólares, porque é um carinha novo. National Properties Retail, National Retail Properties. Sempre, pessoal, nunca deixem de olhar o RI, beleza? Então, vamos lá por dinheiros, temos 93 dólares com essa conversão que fizemos. Quero aportar 25 dólares. Então, vamos lá, continuar. Clico duas vezes para enviar. Hoje, pelo menos, a Passfolio não está nos dando dor de cabeça. Na última vez, a gente não conseguiu aportar ao vivo, tive que aportar só mais tarde, porque acabou dando vários problemas. Então já foi 25 dólares nele. Vamos agora deixa eu tirar isso aqui em cima, o MPW. Aportar MPW, setor de saúde. Eu gosto muito do setor de saúde no exterior, principalmente pelo fato que... Opa, aqui. Voltando, fiz besteira. Aí, MPW procurar. Pelo fato que a saúde lá, ela é privada, ela não é uma saúde pública. Então, a parte dos locatários tende a ser algo muito mais sólido. Mas é importante diversificar. A gente tem setor de saúde de enfermaria, a parte de casa de repouso e hospitais agora também. Então está ficando bem legal. Compramos o MPW e o Triple N. Vamos comprar agora o VNQI, que nós queremos colocar 20 dólares. O VNQI, ele investe em todos os REITs, VN, em todos os REITs do mundo, exceto dos Estados Unidos, que estão apanhando muito mais. O que é nítido, dado toda a situação que está acontecendo com o mundo, né?
Ainda mais que agora aconteceu a paridade até do dólar com o euro nesse momento que estamos vivendo, o que mostra uma possível crise na Europa e eu quero continuar comprando a minha estratégia. Acredito no longo prazo, então não tem por que eu não comprar este pacote de ativos. Agora falta comprar ou recomprar os 2 REITs que nós já temos para aumentar a posição e a gente nem vai abaixar preço médio, né, porque eles estão em alta, mas eu quero aumentar a minha posição em PSA e depois o STAG, certo? Vamos comprar aqui. Quantos dólares temos? Temos 23 dólares, né? Caramba, voltar. PSA pesquisando. Pesquisamos. Aí, cadê? Public Storage. Você que incrivelmente passou super bem na pandemia, esse setor, né, que as pessoas acabaram não deixando passar as coisas deles, não removendo dos galpõezinhos, né? Então, vou trocar aqui, não são 15, não são 10 dólares. Quase comprei mais do que deveria. Vamos voltar aqui. Eu quero comprar, vamos, 10 dólares de você. 2 vezes para confirmar. Perfeito, confirmar a ordem. Falta mais um só, que é o nosso STAG. E se você está nesse ponto aqui, pessoal, vendo o nosso aporte, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha essa série para ajudar as pessoas. É o que mais ajuda o nosso canal a crescer e as pessoas a entenderem que investir não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você tiver uma metodologia, se você tiver algo que você entende, fazer um passo a passo, nada é muito complexo. Caramba, tirando a parte de você digitar no aplicativo da Passfolio, tirando isso, caramba, volta. Tirando você não ser uma pessoa que tem dificuldade de digitar e apertar porque seus dedos são grandes, segue o jogo, tá? Prometo que não é tão complicado que eu tô fazendo parecer a minha dificuldade de digitar aqui. STAG. Vamos lá, vamos voltar. Pesquisar. Passfolio. Aqui e STAG. Agora acho que vai. STAG. Achei você. Então, bora lá. Vamos comprar. Temos de saldo 13 dólares. Vamos comprar então 13 dólares. 13 dólares. E continuar. Confirmar ordem. Em ordem enviada. Fechado. E sucesso, pessoal. Então vamos lá. Por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal e vejo você na próxima aula.